Miguel, o mandato de Mário Centeno enquanto Governador do Banco de Portugal está a aproximar-se do fim, ele já se mostrou disponível para continuar, o PS apoia, o Governo ainda não tomou uma decisão. Se for uma decisão baseada na competência, Centeno deve ser reconduzido ou substituído? Substituído e imediatamente, e já vai tarde. Porquê? Quer dizer, o PS, António Mendonça Mendes, às vezes dispõe-se a estas coisas, enfim, as pessoas dos partidos têm que se dispor a estas coisas, mas disse que se Mário Centeno não fosse reconduzido, tinha de haver muita justificação. Argumentos muito sólidos. Muito sólidos. Então vamos lá dar uns argumentos muito sólidos ao António Mendonça Mendes e muitas justificações. O Banco de Portugal é uma instituição. Uma instituição significa que é uma sede das regras de conduta com amplitude social, com significado social e político, de regras desta conduta com esta amplitude que não podem ser subjetivas. Quer dizer, nós criamos instituições porque queremos objetivar estas regras, quer dizer, tirar isto das agendas pessoais. É por isso que nós prezamos, cultivamos as instituições. E as instituições, então, a partir do momento em que se tornam objetivas, elas dão continuidade, dão previsibilidade e dão robustez normativa. São uma espécie de faróis que nós temos. Mas a partir do momento em que os líderes das instituições esquecem o que é uma instituição porque não tem cultura institucional nenhuma e as colocam ao serviço da sua agenda pessoal, política pessoal, então destroem-na. Uma pessoa não pode querer estar à frente de uma instituição quando ao mesmo tempo a está a destruir por dentro. O que é que Mário Centeno fez neste mandato? Primeiro, foi aquela birra que era Ministro das Finanças e andou em birras públicas com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República para ser nomeado a torto e a direito. Num movimento que já punha muito em causa a exigência estatutária da independência do banco. No Eurosistema, o Banco Central Europeu e os bancos do Eurosistema, como o Banco de Portugal, são independentes do poder político, não é só para impedir a interferência do poder político sobre as decisões do Banco Central. É também para impedir que de dentro do banco, ou a partir dos poderes do banco, se construam agendas políticas. E Mário Centeno mal chegou, foi isso que ele fez. Para sinal de ser, para elogiar o seu trabalho como Ministro das Finanças, preparando a sua carreira ulterior. Que teve aqui muitas metamorfoses. Numa delas, levou Mário Centeno a mentir à imprensa internacional quando disse que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro o tinham convidado para ser Primeiro-Ministro na altura da crise de Costa. Sim. Bem, aquela declaração que ele faz à imprensa, até me parece que está em violação com as regras elementares da independência. Na altura, a Comissão de Ética do Banco de Portugal foi chamada para se pronunciar sobre isso, mas apenas fez uma figura triste do que é que uma Comissão de Ética não deve ser, porque aquele parecer é ridículo para eximir Mário Centeno das responsabilidades que eram suas. Depois tentou alimentar a ideia de uma campanha presidencial. Sim. Utilizou os recursos do banco para preparar essa campanha, que depois, à última da hora, desistiu. E agora, Mário Centeno tem passado estes meses, anos, a fazer do Banco de Portugal uma espécie de sede da oposição ao atual governo. Ele fez um discurso, agora nesta semana, com uma frase que vale a pena ler ou ouvir, para percebermos até que ponto é que vai esta paranoia egomaníaca do atual Governador do Banco de Portugal. Diz ele assim, estou a citá-lo. Fizemos mais nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, fizemos mais para melhorar os salários das famílias nestes 10 anos do que repare-se bem, do que nos 900 anos anteriores. Sim. Isto é uma frase de alguém que está totalmente perdido na sua deriva pessoal. Só que ele esquece que está a falar como Governador do Banco de Portugal. Isto é uma frase que nós não aceitaríamos que era Donald Trump. Quer dizer, nos 900 anos de história, ele está-se a colocar, vejam bem o que nem foi o Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, o que eu fiz pelos salários, olhar em retrospectiva. As finanças públicas. Quer dizer, ele deixou-se talvez seduzir por essa brincadeira que foi preparada depois pela imprensa portuguesa, porque quando aconteceu essa designação do Ronaldo português, era o Schäuble, na altura ainda o Ministro das Finanças alemão, que fez uma piada porque Mário Centeno entrou na sala do Eurogrupo com um cascó da Seleção Nacional. E ele disse, olha, e tu és o Ronaldo. E as pessoas aqui europeias começaram aqui a dizer que ele era uma espécie de mago ultra competente. Foi essa a imagem que passou, não é? E que a propaganda socialista fez vincar, com certeza. E claro que estava nos antípodas do que o Schäuble, o desgraçado do Schäuble, estava para ali a dizer. Portanto, Mário Centeno está de tal maneira convencido que tem um dom que está predestinado para salvar o país, que ele disponibiliza-se para tudo. Ele disse, neste dia em que foi comemorar os 110 anos da Caixa de Crédito Agrícola, que estava disponível para tudo. Para o Governo, para continuar como Governador do Banco de Portugal. Portanto, nós temos aqui um caso radical
de destruição subjetiva de uma instituição. E, portanto, a conclusão tem de ser... Não te parece que este governo o vá reconduzir? Não vai reconduzir certamente, e o governo já tem nomes em que está a pensar, e pessoas que esperemos que tenham um perfil. Não é diferente, é oposto. O Banco de Portugal não serve para preparar por futuros ministros das Finanças ou futuros primeiros-ministros, e muito menos para servir a vaidade pessoal e as ambições políticas de uma pessoa. Isso é o contrário do que significa uma instituição. E nós precisamos urgentemente de cultura institucional em Portugal.